Olá, eu sou Henrique Trevisan e esse é o meu trabalho de Física Experimental 3. Eu fiz um motor de pistão eletromagnético e eu usei fio de cobre rígido de 2,5 mm para fazer as hastes, o virabrequim e uma parte da biela. Eu usei o isolamento dos fios para fazer presilhas e ele não ficar se movendo de um lado para o outro. Para prender a biela no virabrequim, usei pedaços da lâmina de um transformador. Usei um prego para fazer o pistão, um transformador velho e uma caneta, uma latinha de alumínio, fio de cobre flexível, uma rodinha de patinete, durepoxi, uma tampa de garrafa e uma fonte de computador. E por fim alguns pedaços de madeira. Primeiro eu montei as hastes com o fio rígido, usei um pedaço de fio rígido para fazer o virabrequim, criando duas abas com uma angulação de 180 graus de uma da outra. Usando o durepoxi, prendi a tampa de uma garrafa na roda do patinete para poder encaixar no virabrequim, tornando-se o volante ou a roda de inércia do motor. Desmontei um transformador, usei seu fio de cobre para enrolar em uma caneta e fazer uma bobina. Usei pedaços dessa bobina para fazer a ligação entre a biela e o prego e a biela e o virabrequim. Como a bobina deveria ser acionada de tempos em tempos e não continuamente, usei um pedaço de latinha de alumínio reta para fazer o contato com o virabrequim que seria aterrado. Liguei uma das pontas da bobina diretamente nos 12 volts e a outra ponta liguei na haste de alumínio, para quando uma das abas do virabrequim entrasse em contato com a chapinha, fizesse contato e acionasse a bobina. Porém não estava funcionando, o alumínio não estava dando contato com o cobre. Então coloquei fio de cobre flexível por baixo do alumínio para o virabrequim fazer direto contato com o cobre, não com o alumínio, e prendi a bobina nesse fio flexível. Nas primeiras tentativas, por ser uma chapa reta, o virabrequim não conseguia girar, pois era segurado pela chapinha. Então moldei um semi-arco que acompanhasse o movimento do virabrequim. Para alterar o virabrequim, primeiramente eu prendi os 0 volts da fonte diretamente na haste. Porém, conforme se movia o motor, ele perdia muitas vezes o contato. Então, eu prendi os 0 volts direto no virabrequim. Porém, entretanto, todavia, usando a roda de patinete, era muito difícil de fazer o motor girar. Então, ao invés da roda, eu usei um pedaço de madeira. Facilitou muito a movimentação do motor. Então como é que funciona? Quando o motor está nessa posição, o virabrequim entra em contato com um arco de cobre e alumínio e ativa a bobina. A bobina cria um campo magnético que atrai o prego, fazendo todo o motor girar. Quando ele chega nessa posição, o virabrequim perde o contato com a haste de cobre, desligando a bobina, permitindo que o prego movimente-se livremente e por ter um baixo atrito, o motor vai continuar girando, trazendo a haste do virabrequim para a posição inicial. Neste momento, o virabrequim entra em contato novamente com a haste de cobre e alumínio, reiniciando o processo. Houve uma tentativa posterior de fazer o acionamento da bobina usando um Arduino e um relé, porém até o momento essa tentativa não foi sucedida. E esse foi o meu trabalho de Física Experimental 3, obrigado por assistir e até mais.